Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quarta webconferência da unidade curricular 4, né, a última unidade curricular do curso técnico em qualidade, a unidade curricular de gestão de auditorias da qualidade, né? Então, antes de a gente começar, queria parabenizar a todos que fizeram a atividade, né, a primeira atividade avaliativa desta unidade curricular, né? O prazo se encerrou ontem e aí nós vamos seguir avançando na unidade curricular, certo? Então, nós vamos seguir nessa unidade curricular, pensando, né, nas próximas atividades avaliativas, né, que vamos aí ser um pouquinho mais para frente ainda, não é nessa semana, beleza? Então, hoje nós vamos iniciar falando um pouquinho de ações corretivas. Então, nós vimos os tipos de auditoria, como fazer as auditorias, posturas que temos que ter durante a auditoria, e agora vamos falar sobre ações corretivas que ocorrem aí após as auditorias, né? Então, pessoal, uma ação corretiva, desculpa, ela é definida por meio de uma resposta, né? Essa resposta é uma resposta para uma não conformidade que nós identificamos lá no processo da empresa que foi auditada. Então, essa resposta, ela vai acabar gerando o objetivo de a empresa conseguir eliminar a causa raiz do problema e acabar iniciando um processo de correção para não se repetir mais aquele problema. Uma ação corretiva, ela nunca deve ser confundida, né, com uma ação de ajuste rápido, né, que muitas vezes pode acontecer. O foco da ação corretiva é realizar essa análise de problemas e acabar identificando alguns pontos possíveis de exclusão dessa irregularidade que possa estar acontecendo na empresa. Então, o termo corretivo vai indicar que algo está errado e necessita da aplicação de uma ação ou uma correção definitiva, né? Então não é algo que a gente vai ficar repetindo. O tratamento dessa não conformidade, ela vai incluir aí todas as medidas tomadas desde a sua detecção até a conclusão das respectivas ações corretivas. Então, ele é um processo, né, que vai demandar de recursos materiais adicionais, vai demandar de providências administrativas e, em alguns casos, vai demandar o envolvimento de ainda outras entidades que também estejam ali relacionadas diretamente com a classificação dessas não conformidades. Então, pessoal, como forma de tratamento de uma não conformidade que foi identificada em algum processo que a gente auditou, a gente apresenta algumas atividades típicas para realizar o tratamento dessa não conformidade. Então, aqui do lado nós temos um fluxograma, né, que inicia da detecção dessa não conformidade. Então, depois vai passar pela classificação, vai emitir o relatório de não conformidade que a gente encontrou, vai identificar e segregar, analisar a não conformidade, disponibilizar para a empresa dizendo, ó, existe uma não conformidade, a empresa vai aplicar uma ação corretiva, nós vamos fazer o acompanhamento dessa ação corretiva, vai ser feito um fechamento do relatório de não conformidade e vai ser realimentado o sistema. O que é realimentar o sistema? É nós fazermos um teste, né, para saber se essa não conformidade ela segue acontecendo ou ela foi efetivamente eliminada. Então, pessoal, essas partes, né, estão todas discriminadas aqui, né? E aí vocês podem fazer o acompanhamento, tá? Então, pessoal, dentro dessa análise de não conformidades, né, nós temos algumas ferramentas onde a gente pode nos ajudar, né, a encontrar essas causas dessas não conformidades, né? Nós temos, por exemplo, o diagrama de causa e efeito, que também é conhecido aí por diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa, né? Então, essa é uma ferramenta que ela possibilita a realização de um brainstorming, né, para a gente conseguir identificar umas possíveis causas para algum tipo de problema, né? Então, ele inicia, né, com o problema elencado, né, aqui nessa ponta, né, parece uma espinha de peixe, né? Então, nesta ponta aqui, né, é onde a gente vai colocar o problema, e nós vamos elencar todas as possibilidades de causas para esse problema, baseado em mão de obra, meio ambiente, material, meio ambiente é o ambiente, né, de trabalho, as máquinas, medidas e métodos, né? Então, baseado nesses 6 M's, nós vamos elencar possíveis causas
para o problema que a gente quer resolver, que está aqui na ponta. Beleza? Então, a utilização desse diagrama, ela é mais efetiva, né, em algumas situações que existam uma não conformidade que seja bem caracterizada, né, e a gente saiba bem o que é aquele problema. Então, isso vai nos ajudar a detectar essas causas, né. Concluída essa parte, né, para a gente finalizar, a gente tem que organizar as informações que a gente tem, estabelecer as causas principais, as causas secundárias e as causas terciárias, né? E hierarquizar essas causas, né? Porque geralmente é um conjunto de causas que leva a um problema maior. Então a gente vai eliminar informações que a gente acha que é irrelevante, vai montar o diagrama de Chikawa, certo? Conferir, discutir com os envolvidos e assinalar ali os fatores mais importantes para obtenção do objetivo. Então a gente sempre vai estar observando por fatores chaves, fator de desempenho e fatores críticos. Então, uma vez com as causas e os efeitos elencados, então a gente já fez lá o diagrama de Chikawa, a gente elencou todas as causas, todos os efeitos, né, todos os problemas, a gente pode fazer uso aí, pode estar fazendo uso de duas ferramentas para a gente priorizar essas causas, né, que a gente encontrou. Então a gente pode usar a matriz de priorização, que a gente chama de gráfico de complexidade, ou ainda o gráfico de Pareto, tá? A matriz de priorização ou gráfico de complexidade, ele tem por finalidade priorizar algumas iniciativas depois de fazer uma análise do estado atual, certo? Então, o primeiro passo para elaborar essa matriz é a gente identificar quais são as melhorias da unidade de contrato da gestão auditada e quais são os seus processos principais, tá? Em seguida, a gente vai avaliar a complexidade e os benefícios dessas melhorias junto à empresa que a gente fez a auditoria. Então, esse gráfico vai permitir, né, que a equipe técnica consiga classificar as iniciativas em uma das 4 categorias que a gente tem aqui do lado: priorizar, considerar, esforço extra e atenção. Na categoria priorizar, a gente vai colocar as iniciativas que são consideradas de alto rendimento e baixa complexidade. Então, essas são iniciativas que vão resultar em uma mudança maior das iniciativas elencadas na categoria considerar e vão requerer uma quantidade similar de esforço. As iniciativas que a gente coloca na categoria considerar, elas são de baixa complexidade e baixo benefício, né? Então a gente tem pouco a ganhar e são bem simples de resolver. Nesse caso, as equipes técnicas elas vão priorizar a implementação dessas iniciativas, por quê? Porque geralmente causam algumas mudanças significativas em uma prática de negócios que já existe. As iniciativas que se enquadram na categoria esforço extra são consideradas de alta complexidade e alto benefício. Então, são iniciativas que requerem mais tempo, mais esforço e mais investimento para ser implementadas. Então, elas podem contemplar a implantação de novas tecnologias ou introdução de um novo processo que venha a afetar várias áreas da empresa que seja auditada, né? Por exemplo. E, por fim, as iniciativas que se encaixam na categoria atenção, elas são consideradas de alta complexidade, então iniciativas muito difíceis de fazer e que nos trazem um benefício muito baixo, né? Esse tipo de iniciativa normalmente ele não é implementado porque não vale a pena o esforço requerido para conseguir realizar ela. Outra ferramenta que a gente usa para priorização das causas abordadas é o gráfico de Pareto, né? Essa é uma ferramenta que se baseia na lei de Pareto. Pareto foi um matemático muito conhecido, né? Que afirmou lá certo dia nos seus estudos que 80% das consequências, então 80% das consequências do que acontece, vem de 20% das causas, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um problema para resolver, eu tenho 100 problemas para resolver, certo? Desses 100 problemas, 80 desses problemas são advindos de 20 causas diferentes,
certo? Então, 80% das consequências vem de 20% das causas, ok? Então, nesse tipo de cenário, o que a gente tem que observar, né, são os impactos, né, negativos da atividade que a gente vai auditar e determinar especificamente quais são as causas raízes desses problemas. Então, esse tipo de ação vai nos trazer, né, informações necessárias para a gente priorizar esforços e garantir que o tempo seja empregado de uma forma que a gente obtenha melhores benefícios. Então, a junção, né, do diagrama de Chikawa para a gente encontrar as possíveis causas, mais o diagrama de Pareto para a gente enxergar as 20%, os 20% das causas que nos trazem os problemas, vai ser muito utilizado pelas indústrias, porque vai salvar muito tempo e a gente vai atuar nas causas que trazem maior problema, ok? O plano de ação, então, pessoal, para o tratamento dessas não conformidades, ele tem de ser elaborado pelo responsável daquele item que foi auditado. Aí podendo ser pelos gestores da unidade de contrato de gestão auditada ou por um órgão governamental que esteja lá auditando, né? Com base, obviamente, nas recomendações que já foram validadas. Também na elaboração do plano de ação, a gente tem que analisar o quê? A viabilidade e quais são os benefícios das melhorias em relação ao esforço necessário, né? Então, quanto de tempo que eu vou usar e o quanto de recurso que eu vou utilizar para implementar esse plano de ação. Então, é muito importante a gente ter em mente, né, que a responsabilidade pela criação e implementação dos planos de ação é sempre dos gestores das empresas auditadas, né? Então, das empresas que contrataram a auditoria, aonde os pontos de melhorias foram identificados pela auditoria. Então, uma outra ferramenta que a gente utiliza para nos ajudar na criação do plano de ação é o 5W2H, né? Com base, então, nas respostas de 7 perguntas, certo? A ferramenta vai nos auxiliar na identificação de problemas e nas suas causas, dos responsáveis, dos impactos, do tempo e da situação que está acontecendo. Então, por meio da ferramenta 5W2H, a gente consegue, né, definir de uma maneira bem organizada quais são as ações que a gente tem que tomar, quem vai fazer, o local que elas vão acontecer, qual prazo elas têm que ser executadas, o motivo de ser aplicadas estas ações, a maneira com que elas precisarão ser conduzidas e qual o custo que a empresa terá em decorrência, né, das ações demandadas, ok? Então, por exemplo, tá? Essa é uma ferramenta que provém do inglês, né? Então, por isso que é 5W2H. Nos 5Ws nós temos what, who, where, when e why, tá? Que querem dizer o quê? O what é o que, o who é quem, né? O where é onde, o when é quando e o why é por quê. E depois nós temos os dois Hs, que é how e how much. O how quer dizer como e o how much quanto custa. Como é que eu vou implementar isso? Trazendo para o mundo das ações corretivas, a implementação vai ser, por exemplo, de tal maneira, tá? Primeira pergunta, o que? Qual a ação que vai ser executada? Segunda pergunta, quem? Então, quem vai executar e participar dessa ação? Terceira pergunta, onde? Onde será executada essa ação? Quarta pergunta, quando? Quando a ação será executada? Quinta pergunta, por quê? Por que essa ação será executada? Sexta pergunta, como? Como executaremos a ação? E a última pergunta é quanto custa? Quanto vai custar para executar essa ação? Respondendo essas 7 perguntas, a gente vai ter no final disso um plano de ação completo, né? Por quê? Porque no final das 7 perguntas a gente vai saber qual ação vai ser executada, quem vai fazer, onde vai ser feita, quando vai ser feita, por que vai ser feita, como e quanto custa. Então, essa ferramenta 5W2H é uma ferramenta bem enxuta, muito utilizada, simplíssima de utilizar, tá? E que tem um efeito muito forte aí na execução do plano de ação, tá? Na criação do plano de ação, desculpa. E aí, pessoal, dentro da criação do plano de ação, né, juntamente com a ferramenta 5W2H, os auditores costumam utilizar uma matriz que se chama, que é essa que está aqui do lado, se chama matriz RACI, né, R-A-C-I, de Responsible, Accountable, Consult, Inform. Para deixar mais claro, né, o who, né, que é quem vai fazer
essa ação, né? Então, é uma ferramenta para a gente separar as responsabilidades dentro dessas ações, ok? Então, a matriz RACI, né, é uma ferramenta que define quais são os papéis e quais são as responsabilidades de cada membro da empresa que esteja envolvida naquele processo. Então, o objetivo principal dessa ferramenta é assegurar que as responsabilidades de cada membro estejam de forma clara, disponível a todas as pessoas que façam parte e sejam interessadas por essa auditoria, tá? Como é que funciona, tá? Então, por exemplo, nós temos esse exemplo aqui, onde a gente tem o analista 1, o analista 2, o 3, o 4, o consultor, o gerente e a diretoria. E nós temos várias atividades, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que funciona a matriz RACI? Deixa eu dar um zoom aqui, um zoomzinho aqui. Ah, não consigo. Tá, enfim. A letra R é a de responsible, né? Então, quem é responsável, ou seja, a pessoa que é encarregada por desenvolver aquela atividade. Então, por exemplo, atividade 1. Quem é que é responsável? Ó, o R está no analista 1. Então, o analista 1 é a pessoa responsável. Atividade 2. Responsável, analista 1 e analista 3 e o consultor. Atividade 3. Quem são os responsáveis? Analista 2 e analista 3. Atividade 4. Quem é o responsável? Analista 1. Atividade 5. O responsável é o consultor. E a atividade 6 é o consultor 1. O analista 1, desculpa. Certo? Depois nós vamos para a letra A, que é a letra que fala de accountable, né? Então, quem que decide, né? A letra A fala de decisão. Quem é que tem autoridade pela decisão final com o poder de veto? A pessoa, né, que vai trazer para si o ônus caso aquela ação não dê certo. Então, da atividade 1, quem é essa pessoa? É o consultor. Da atividade 2, não é algo que precisa de decisão, então ninguém é responsável. Na atividade 3 também é o consultor, na atividade 4 também. Na atividade 5 já é o gerente que é responsável por isso, né? Pelas decisões. E na atividade 6 também é o consultor. Depois nós vamos para a letra C, né? Que é o consult, né? Então, quem é que é consultado? Então, o que, que isso quer dizer? Qual é a pessoa que deve ser consultada antes de a gente tomar uma decisão ou antes de a gente implementar uma ação? Da atividade 1, a gente tem que consultar o analista 3. Na atividade 2, não precisa. Na atividade 3 também não tem necessidade. Na atividade 4 também não. Na atividade 5 é o analista 1, certo? E a última letra é o I, que é o informe, né? Quem que deve ser informado depois que a decisão ou a ação foi tomada, ok? Da atividade 1, nós temos que informar o gerente e a diretoria. Da atividade 2, só o gerente. Na atividade 3, só o gerente. Na atividade 4, só o gerente. Na atividade 5, só a diretoria. E na atividade 6, só o gerente. Então, com a matriz RACI, pessoal, a gente consegue ter uma noção muito melhor do que de qual papel é de cada pessoa, ou o que cada um vai fazer, ou quem tem que informar o quê, para quem que tem que falar, quem que é o responsável, de uma maneira muito mais rápida de a gente conseguir ver, beleza? Vamos lá. Próximo assunto. Agora nós vamos falar um pouquinho de ações de melhoria, tá bem? Então a gente falou de implementação de ações, né, ações corretivas, agora ações de melhoria. Então as ações de melhoria são decisões que são tomadas para aprimorar o processo ou apenas para regularizar aquele processo. Então, para a gente realizar essas ações de melhoria, a gente tem que fazer a avaliação do processo ou organizar, né, esse processo, visando que depois da auditoria seja criado ali um plano de ação para onde a gente vai utilizar algumas ferramentas de qualidade, como 5W2H, diagrama de Chikawa que a gente viu, ou outras ferramentas. Então, essas ferramentas sempre vão nos auxiliar na identificação das não conformidades, mas principalmente nessas ações de melhoria que a gente tem que traçar no decorrer da auditoria. Mas, antes de a gente obter o consenso da equipe auditora quanto uma não conformidade, o auditor líder tem que considerar algumas questões. Essa não conformidade é um fato isolado? Acontece frequentemente? Existem evidências objetivas? Há concordância do auditado?
Essa, essa não conformidade é uma quebra de sistema? Esse sistema pode ser melhorado? Exige um alto custo para a gente melhorar isso? Pode ser aplicada essa ação de melhoria? Então, esses são pontos, né? São questões que o auditor líder tem que levar em consideração. Então, a abordagem mais simplista, né, sugere que se algo é um requisito obrigatório e a empresa não atende aquele requisito obrigatório, a gente tem ali uma conformidade, uma não conformidade maior. Por exemplo, se um registro não pode ser recuperado, a gente tem uma não conformidade maior. Em algumas empresas, isso pode acabar sendo justificável, tá? Por exemplo, a empresa pegou um fogo ou teve algum roubo, algo do tipo, sofreu algum dano, tá? Mas na maior parte dos casos, tá? A gente tem realmente uma não conformidade maior, tá? Então é algo mais severo. Uma não conformidade menor, ela é registrada quando a gente descobre que uma atividade de valor agregado, né, não consta nos documentos de processos ou documento de procedimentos. Por exemplo, em um processo de montagem de linha, né, o processo de transporte entre um ponto de montagem e outro não está lá descrito nas especificações do processo, mas é uma atividade simples que agrega valor para o produto, porque eu estou transportando de um lado para o outro. Uma falha dessa natureza pode fazer com que novas práticas nunca sejam incorporadas nos documentos e com que os novos funcionários utilizem os métodos prescritos, ignorando os métodos mais aperfeiçoados. As consequências, né, pessoal, da categorização de não conformidades, né, são quais? Não conformidade maior, né, impede a recomendação da empresa para ser certificado. Não conformidade menor, normalmente não impede essa recomendação para certificação. E quanto a observações e comentários, né, obviamente, não impedem a recomendação para certificação. Então, uma abordagem mais consistente é requerida, né, para a gente classificar qualquer não conformidade. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, né, um fluxograma que fala um pouco mais disso, né, dentro da ISO 9001, por exemplo, né, então, ó, eu tenho uma não conformidade, né? Encontrei aqui uma não conformidade. Ela impacta, a primeira pergunta do fluxograma, ela impacta no produto? Se sim, nós temos uma não conformidade maior. Se não, a gente vai para a norma, né? A ISO 9001 diz que deve, né, que tem que ter, nesse caso da não conformidade, se diz que sim, se são múltiplas, né, é uma não conformidade maior. Se a ISO diz que não deve, a gente passa para a próxima pergunta. O sistema do fornecedor diz deve? Se sim, a gente vai ver se são múltiplas. Se são múltiplas não conformidades, é uma não conformidade maior. Se não são múltiplas, ela vai para baixo, tá? Vai para a próxima pergunta. Então, não. Afeta a todos? Se sim, é uma não conformidade maior. Se não, afeta. A gente vai para a próxima pergunta, que é: afeta tudo? Se sim, é uma não conformidade maior. Se passar por todo esse fluxograma, a gente tem uma não conformidade menor, tá? Então, isso acaba facilitando muito na hora de a gente classificar essas não conformidades. E aí, como é que a gente abre essa não conformidade, né? Então, o auditor líder e os membros da equipe têm que assegurar que alguns critérios sejam realmente atendidos, como, por exemplo, definição clara do problema, evidência objetiva clara e inequívoca, né? Então a gente não pode ter uma dúvida sobre aquela não conformidade, certo? A gente tem que ter a capacidade de esclarecer essa não conformidade e o seu impacto no negócio e no contexto do processo de auditoria. A gente tem que ter planos de contingência que abordem desafios e questões potenciais. A gente tem que ter informações de suporte clara, por exemplo, local onde encontrou, nome do auditado e do guia, documento de referência, registro, produto, equipamento, materiais, tudo que nos dê munição, né, para a gente justificar essa não conformidade. A gente tem que ter uma indicação clara de requisitos da norma, né, então tem que indicar na norma onde está aquela não conformidade, né. E aí, pessoal, a gente tem aí vários erros que são cometidos em relatórios de auditoria, e os mais comuns são múltiplas não conformidades relacionadas a diferentes requisitos na norma no mesmo relatório de não conformidade. Então, a gente tem que ter um relatório de não conformidade para cada não conformidade encontrada. Outro problema,
encontrado, né, em relatórios, repetição de um mesmo tipo de problema registrado em vários relatórios diferentes de não conformidade, né? Então a gente tem que ter um relatório de não conformidade para cada problema e também essa não conformidade só precisa ser registrada uma vez, nós não precisamos registrar elas várias vezes. Então, pessoal, para solucionar ou diminuir, né, os efeitos que são gerados devido a processos que sejam mal realizados ou mal gerenciados, a gente cria aí alguns planos de ação ou ações de melhoria para que essas não conformidades sejam abordadas depois da auditoria. Então, o plano determina um ponto ou uma atividade e inicia um processo de melhoria para que consiga garantir uma melhora significativa daquele ponto, certo? Isso, pessoal, nunca deve ser confundido com um ajuste rápido, como a gente foi, né? Como a gente já falou lá no começo. Mesmo que for um ajuste rápido, é mais inconveniência do que realmente um problema. Então, a gente tem, né, que relatar isso nesse relatório de não conformidade e justificar muito bem desde o início do encontro, tá? E aí, sempre há muitos desentendimentos sobre o plano de ação que a gente vai fazer quando ele é colocado no contexto do processo de auditoria. De maneira tradicional, esse desentendimento, ou isso, né, se dá em função da definição, visto que o termo corretivo indica que tem algo muito errado. Então é muito prudente, pessoal, que os auditados façam considerações quanto ao seu entendimento mútuo sobre o que eles esperam do processo de auditoria e sobre como as empresas podem otimizar a contribuição em termos de valor agregado, tá? E aí a gente tem algumas etapas que devem ser seguidas, tá? Etapa 1, o processo de ação de melhoria, concordando quanto à necessidade de um plano de ação. Então, pessoal, é bem simplista a gente pensar que sempre há somente uma causa para um determinado problema. Em uma situação bem particular, pode ser que a gente encontre uma causa só para aquele problema, etc. Mas não é o normal disso acontecer. O normal é a gente ter várias causas. E aí a gente parte para algumas determinações como a gente pensa, né? Como a organização vai alocar os seus recursos para eliminar as causas potenciais? E aí a gente pode ter duas correntes. A primeira, todas as causas têm que ser eliminadas, ou esse plano não é eficaz em termos de custo para eliminar todas as causas potenciais. O que é bem óbvio é que depois de uma coisa ter dado errado, a maioria das organizações consegue identificar o que poderia ter sido feito para evitar aquele problema. Então fica bem mais simples, né? Então os auditados, eles não podem se contentar, tá, com o tratamento de sintomas do problema. Tem que eliminar o problema lá na causa dele, ok? Então os auditados também devem conduzir aí uma rigorosa avaliação de todas as técnicas preventivas que eles estão usando para ver se consegue refinar isso, tá? Uma das ferramentas bem utilizada para isso, né, é o famoso FIMEA, né, que é o modo de falha e análise de efeitos, né? Quando a gente usa ele bem corretamente, a gente tem aí uma abordagem bem poderosa para identificar, priorizar e eliminar causas potenciais de problemas, tá? Então, a ação de melhoria, ela não pode ser vista como o fim do processo, né? Por quê? Porque a gente ainda vai ter essa parte de melhoria contínua. Então, nunca vai ter um fim essa melhoria. Segundo, etapa 2, a responsabilidade do auditado, né, pessoal? Então, a propriedade da solução, né? Quem vai pensar e aplicar a solução é o auditado, né? Então, consequentemente, a administração, ela precisa determinar essa solução que seja eficaz ou uma combinação de várias soluções para impedir que esses problemas estejam se repetindo. Se fossem os auditores quem aplicasse a regra prevenir a repetição, seria bem interessante ver quantos planos de ação seriam definidos como eficazes. Por isso que é a empresa que tem que aplicar. Mas a lista de verificação ela é muito útil aí para ajudar nessa parte, que pode ter perguntas como: o problema está claramente definido?
O problema foi quantificado, né? Então, quanto de cada coisa que afeta esse problema? Alguma ação de contenção foi tomada, né? Então, foi feita alguma coisa para resolver esse problema. As rotas de fuga foram identificadas e direcionadas. Foram usados processos de benchmarking com o melhor da classe para identificar soluções mais rapidamente. A organização desenvolveu planos para implementar essas mudanças. E o plano tem tópicos como comunicação com as partes interessadas durante o desenvolvimento da solução, quando esta é implementada e é confirmada como eficaz, treinamento, teste de eficácia de solução, alteração de procedimentos, contingência para a resistência de soluções propostas, controles em andamento, atualização da análise de pensamento preventivo e um prazo para a transição das mudanças do pessoal para operacional. Tá? Etapa 3, concordando acerca de prazos para ação de melhoria. Então, novamente, a quantidade, a natureza e a extensão de não conformidades e essa complexidade das soluções vão influenciar diretamente os prazos e a tomada de ações. Então, os auditores devem desencorajar propostas instantâneas, planos de ações e correspondentes prazos na reunião de fechamento, a menos que a solução seja extremamente óbvia, tá, pessoal? Então é muito melhor que a administração venha a refletir quanto à natureza e à extensão dessa não conformidade antes de implementar ali uma solução. Etapa 4. Autoavaliação da eficácia e sustentabilidade desse plano de ação. Então é sempre sensato para o auditado estar auditando essa eficácia e a sustentabilidade do seu plano de ação antes de convidar o auditor a voltar para a visita de acompanhamento. Etapa 5, notificando o auditor. Então, uma vez que a organização do auditado realizou a autoavaliação da eficácia e da sustentabilidade do plano de ação, ela pode notificar o auditor que a visita de acompanhamento pode ser realizada. Penúltima etapa, verificando a implementação, a eficácia e a sustentabilidade da solução. Então, a maneira como o auditor verifica os 3 estágios, ela pode vir aí a variar e é determinada pela natureza e extensão da não conformidade. Então, esses métodos de verificação podem incluir aceitação de uma resposta escrita, né? Aceitação de evidências submetidas, por exemplo, uma amostra lá de 15 equipamentos, onde a gente vai ter um prazo de calibração vencido dos equipamentos, pode ser uma não conformidade menor, que necessite uma correção, e o auditor pode estar preparado para aceitar lá uma cópia do certificado de calibração, para não precisar ir na empresa de novo. E uma nova visita à empresa para verificar a implementação, eficácia e sustentabilidade da ação de melhoria. E por último, etapa 7 e última, né? Fechamento formal dessa não conformidade. Então, no melhor dos cenários, todas as etapas anteriores que a gente falou possibilitaram o auditor meramente verificar a eficácia e a sustentabilidade da ação de melhoria e assinalar formalmente o relatório lá de não conformidade. No caso do auditor não aceitar o plano de ação, o processo retorna lá para a etapa 1, né? Que é o processo da ação de melhoria, concordando quanto à necessidade de um plano de ação. Então, dividido em etapas, essa parte de não conformidade, né, de ações de melhoria, fica muito mais fácil, tanto para o auditor quanto para a empresa auditora.